Continuando, né? Agora que vocês já fizeram a parte de raiz quadrada, agora nós vamos ver a raiz cúbica, né? Como é que nós vamos ver a raiz cúbica? O nome já diz cubo. Cúbica é um cubo, né? Então, nós temos agora, ao invés de 2, né, que é uma raiz quadrada, né, ao invés de 2 aqui em cima, nós vamos ter uma raiz cúbica que vai aparecer o que aqui? O 3, né? Qual é o nome disso daqui? Né? Falem aí o nome para gravar qual é o nome desse númerozinho aqui, ó. É o índice da raiz, tá? Então, o índice 2, ele não aparece, né? O índice 2 vem somente o símbolo aqui. Nós vamos ver vários exercícios, tá? E raramente vai aparecer esse 2 aqui, tá? Na raiz cúbica em diante, tá? Tem que aparecer o índice, tá? Senão vai ser uma raiz quadrada. Então, tem que aparecer aqui o índice da raiz, tá? 5, 6, por aí afora. Tá? Então, vamos lá. Raiz cúbica. Parte da nossa matéria agora, continuação da outra. Um cubo tem volume igual a 125 centímetros cúbicos. Qual é a medida da aresta desse cubo? Então, primeiro, vamos lá. Lembrando, a parte de geometria, aresta são essas partes aqui, ó, do cubo, tá? Essas linhas aqui, ó. Aresta, aqui, ó, aresta, tudo isso aqui é aresta, tá? Então, ele quer saber quanto é que mede essa aresta aqui. Então, pela fórmula do volume do cubo, né, nós temos que o volume é igual a ao cubo. Por quê? Essas medidas aqui das arestas, elas são iguais. Então, se aqui é A, aqui é A, aqui vai ser A. Então, eu tenho que o volume do cubo é igual a ao cubo. 125 é igual a ao cubo. Tá? Então, vamos lá. Desse modo, para responder a pergunta, devemos obter um número natural A que, elevado ao cubo, tenha como resultado 125. Ou seja, a gente tem que descobrir o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 125. Tá? Então, esse número é o 5, pois 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Tá? Nesse caso, podemos determinar a medida da aresta desse cubo, calculando a raiz cúbica, tá, de 125, que indicamos por raiz cúbica de 125 igual a 5, pois 5 ao cubo é igual a 125. Portanto, a medida da aresta do cubo é 5 centímetros. Veja alguns exemplos. Raiz cúbica de 8, 2, pois 2 ao cubo, 8. Raiz cúbica de 27, 3, pois 3 ao cubo, 27. Raiz cúbica de 0,027, tá? Ou a gente vai fazer isso direto, ou faz a transformação. É mais prático fazer a transformação do número, tá, decimal em forma de fração, para depois a gente aplicar as propriedades, né, raiz do numerador e raiz do denominador, tá, para achar o nosso resultado. Então, nós temos que a raiz cúbica de 27 vai dar 3 e a raiz cúbica de 1000 vai dar 10. Tá? Então, 10 dividido por 3, 0,3. Pois 0,3 elevado ao cubo é igual a 0,027. Tá? Então, tem que fazer essas contas devagar, sem pressa, para não atropelar o resultado. Tá? 216 e 64, a mesma forma. Tá? Qual o número que multiplicado 3 vezes vai dar 216? Qual o número que multiplicado 3 vezes vai dar 64? Tá? Então, a gente tem que descobrir isso aí. O cubo de um número pode ser negativo? Sendo assim, os números negativos têm raiz cúbica. Veja alguns exemplos. Tá? Então, aqui, né, eu coloquei em forma de pergunta, mas é uma afirmação, tá? O cubo de um número pode ser negativo, tá? Por quê ele pode ser negativo? Nós vimos que as potências, né, nós temos um número qualquer elevado a uma potência.
Se essa potência aqui for par, qualquer resultado ele vai ser positivo. Se for ímpar, o resultado vai depender do sinal da nossa base. Se a base for negativa, resultado negativo. Se a base for positiva, o resultado é positivo. Tá? Então, nós temos que observar isso aí. Eu acho que vai cortar um pedacinho do finalzinho aqui, mas para frente a gente vai entender isso aí direitinho. Então aqui, raiz cúbica de menos 512. Tá? Menos 512. Aqui pega tudo ali. Menos 512 é igual a menos 8, pois menos 8 ao cubo é igual a menos 512. Não esqueçam de, toda vez que usar potência e número negativo, usar o parênteses. Porque se colocar sem o parênteses, nesse caso aqui não, porque o expoente é ímpar, tá? Mas se botar sem o parênteses, alguns resultados vão dar errado. Tá? Então aqui, ó. Raiz cúbica de menos 12,167 menos 2,3, pois menos 2,3 elevado ao cubo é igual a menos 12,167, tá? É um número vezes ele mesmo 3 vezes, tá? Então aqui, regra de sinal, tá? Deixa eu ver aqui se eu pego. Na multiplicação, negativo vezes negativo vezes negativo, o resultado vai ser o quê? Menos com menos vai dar mais, mais com menos vai dar menos, tá? Vocês vão ouvir no fundo aí um barulho de uma moto, é porque a vizinhança aqui tá meio agitada. Eu não tenho um local isolado para fazer essa gravação, tá? Continuando aqui a explicação. Índice ímpar, raiz negativa, pode-se ter resultado, pode-se não, nós temos resultado, tá? É uma raiz exata, tá? Se o índice for ímpar e o seu radicando for negativo, então nós teremos resultado. Se o índice for par e o radicando negativo, não tem raiz, tá? Atividades, calcule o valor de raiz cúbica de 27, já vimos lá em cima, raiz cúbica de 1, 125, tá? Então, observe que agora aqui é ao cubo, tá? Então, é o número vezes ele mesmo 3 vezes, tá? Veja como Elias calculou a raiz cúbica de 0,125, tá? Assim como Elias, calcule. Então, seguindo o exemplo do Elias, aqui em cima, vocês vão calcular aqui embaixo, tá? Em cada item, calcule a medida da aresta do cubo. Lembrando, o que é aresta? São essas linhas aqui, ó, que formam as faces do cubo, tá? Então aqui é uma face, tem aqui, ó, aresta aqui e aresta aqui, tá? Então, calcular. O volume dele, 729, 1728, 1331, 2744. Tá? Então, vamos ver aqui o que nós temos. Mais exercício. Vamos fazer esses exercícios também, tá? Exercitando. E lembrando que, se vocês prestarem atenção, um exercício é uma repetição do outro. Mudanças de números, tá? Mas a forma de se resolver é sempre a mesma, tá? Então, aqui, vamos parar por aqui, página 128. Tá? Eu vou passar direitinho para vocês os exercícios que tem que ser feito. Tá?